Os Horrores de Cado Lake é um novo filme de drama e mistério da Max que chegou de fininho, mas tem chamado muita atenção por aí e causado muita confusão na mente das pessoas. E é justamente por esse motivo que eu resolvi trazer esse final explicado de Os Horrores de Cado Lake. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Acho que nem é preciso avisar que como esse vídeo é de um final explicado, vai ter muitos spoilers aqui do filme. Então se você ainda não assistiu, corre pra ver, que é muito bom, e depois você volta aqui pra assistir a explicação, beleza? Como tem muita coisa pra explicar aqui sobre o filme e sobre como todos os personagens têm uma certa conexão, eu vou começar pelo mais óbvio. Nós estamos falando de um filme que envolve viagens no tempo. Não me diga! E é justamente por isso que o filme pode acabar dando um nó na nossa mente. Mas apesar de ser um pouco confuso, dá sim pra ir desatando esses nós e entender exatamente o que é que estava acontecendo ali no filme. E pra começar, uma outra coisa bem óbvia é que dá pra entender que essas viagens no tempo só aconteciam em um certo local lá do Cado Lake. Mas algo que talvez não tenha ficado tão claro e que foi meio que uma descoberta do próprio Paris é que esse portal, essa fenda que faz as pessoas viajarem no tempo ali no lago, só ocorrem quando a água está se tornando um pouco escassa. Ou seja, quando o lago começa a sofrer com uma falta de água, a água começa a descer, um portal ali se abre, uma fenda. E uma outra descoberta que o Paris faz é que esses momentos em que haviam as secas são os mesmos períodos em que a mãe dele tinha as convulsões. E aí, já falando um pouco sobre essas convulsões que a mãe do Paris tinha e que aparentemente ele também começa a ter em certos momentos ali, e até a Ellie, e calma gente, eu vou explicar todas as ligações entre esses três personagens, só tô querendo focar um pouco mais nessa parte pra gente tirar da frente. Mas já falando um pouco sobre as convulsões em si, o filme não deixou exatamente claro o motivo dessas convulsões ocorrerem no mesmo período em que estava ocorrendo as secas e se essa era uma doença que a mãe do Paris realmente tinha. Mas falando por uma percepção minha, eu acredito que a mãe do Paris só tinha essas convulsões porque ela também viajou no tempo. E pra mim isso faz sentido porque no momento em que ele começa a passar por essa fenda do tempo, ele começa a sentir que tá tendo pequenas convulsões, a mão dele começa a tremer ali, e a Ellie lá no futuro, como a gente vê também, quando ela começa a passar por essas fendas, ela mostra alguns indícios de que também vai ter convulsões. Então eu acredito, essa é uma percepção minha, se você tiver uma outra opinião a respeito, comenta nos comentários que eu quero saber, mas a minha opinião é que quem acaba passando por essa fenda do tempo, fazendo essas viagens, acaba sofrendo algum tipo de problema ali e começa a ter essas convulsões. Só que elas ocorrem, elas ficam mais intrínsecas em momentos em que tá ocorrendo as secas, que é justamente o momento em que abre a fenda. Então tá tudo interligado ali com a viagem no tempo e que quem passa por essas fendas, porque acredito que não seja algo muito simples, né? Não deva fazer muito bem pro corpo você ficar viajando no tempo. Mas agora já tirando do caminho essa parte de convulsões e quando que acontecia essas fendas de se abrir e tudo mais, e a minha percepção a respeito, vamos falar sobre a ligação de todos os personagens, porque é aí que vira um nó mesmo na nossa mente. Para entender tudo o que estava acontecendo ali e como que o caminho de cada um dos personagens acaba se ligando, a gente entender quantas linhas do tempo a gente acabou vendo no filme. É claro que existem duas que são as principais. A de 2003, que é a linha do tempo do Paris, a que ele vive, e a de 2022, que é a linha do tempo da Ellie, que na maior parte do tempo a gente vê ela procurando a sua irmã Anna. E aí tem mais duas linhas do tempo que a gente vê no filme também, e uma delas, é claro, é a principal que traz as maiores revelações. A primeira linha do tempo é a de 1952, que a gente só vê por um breve período, que daqui a pouquinho a gente comenta sobre, e a segunda linha do tempo, a outra que eu falei que é onde tem as maiores revelações, é a de 2005. Então agora que já falamos sobre as linhas do tempo que existem no filme, vamos falar o que está acontecendo em cada uma delas.
Começando pela do Paris, que de certa forma é a mais simples de explicar, porque não tem tanta coisa acontecendo ali, a não ser o começo do filme mesmo, que é mostrando ele que tá trabalhando, que não tá aceitando o luto da mãe, e também pesquisando um pouco sobre aquela questão do período de secas e a relação com as convulsões da sua mãe, e aí a gente chega no momento em que ele acaba encontrando o local do lago onde os ouvidos dele começam a sangrar e a mão dele começa a tremer. É exatamente aí que ele começa pelo menos a descobrir que existe ali uma fenda no tempo e que ele pode viajar entre vários anos. É claro que a intenção do Paris é viajar por essa fenda para chegar no momento em que a mãe dele morre lá em 1999 e tentar evitar o acidente. Só que, viajando por esse portal, ele acaba encontrando a menina Ana, que estava desaparecida lá em 2022. Ele acaba salvando ela e dando ela para alguns homens que estavam ali trabalhando, e é exatamente nesse momento que a gente tem a revelação que ele está no ano de 1952. E é justamente aqui que a história começa a ficar um pouco mais moldada e fazer um pouco mais de sentido, mas ainda assim ainda vai ter muitos desdobramentos. Mas por enquanto vamos parar um pouquinho de falar sobre o Paris e ver o que estava acontecendo com a Ellie lá em 2022. Porque vendo o que estava acontecendo com a Ellie é onde temos mais revelações de como essa história toda se desenrola. Porque, na verdade, até o momento em que começa a ter os desdobramentos, a Ellie viajou no tempo 3 vezes. O primeiro momento em que a Ellie viaja, ela volta 24 horas antes do desaparecimento da Ana, que é aquele momento em que ela chega desesperada lá na casa dela, deixa o barquinho dela atracado e quando ela vai voltar pro barco, o barquinho não tá mais lá. O que aconteceu foi que ela, do futuro, já tinha chegado ali naquela viagem, pega o barquinho e se manda para voltar de novo ao local do portal, que é onde a gente vai ter a segunda viagem no tempo dela. Nessa segunda viagem do tempo dela, ela volta mais ou menos um mês atrás, que é onde tinha ocorrido uma outra briga feia dela com sua mãe, que tinha havido uma briga de quebrar os pratos e que a Ana já tinha sumido. E é justamente nesse momento que pode ter ficado um pouquinho confuso. Nessa viagem do tempo, a Ellie encontra sua irmã ali, mas não é desse momento, desse desaparecimento que a gente estava vendo no começo do filme, e sim no momento em que a Ana tinha fugido também nessa briga feia entre a Ellie e sua mãe. E é justamente por isso que ela ainda tem o dente. E aí ela devolve a menina e percebe o que tá rolando ali. E aí sim ocorre a terceira viagem do tempo, que é a mais importante e que começa a revelar tudo o que tinha acontecido. A Ellie passa pelo portal mais uma vez e acaba parando lá no ano de 2005, que é uma das outras linhas do tempo que eu falei que existiam aqui no filme e que é uma que revela muita coisa. Nesse momento, a Ellie acaba vendo um colar que era exatamente igual o da Ana pendurado num carro, num retrovisor de carro. Ela invade, pega esse colar e até que uma mulher chega e questiona ela o que ela tá fazendo. E é aí que mais peças do quebra-cabeça se montam. Nesse momento, a gente acaba descobrindo que a mulher que estava nesse carro, que era dona desse carro, é uma versão mais jovem da mãe da Ellie, e que o bebê que ela tá carregando ali com ela é a própria Ellie no passado. Outra revelação importante que descobrimos nesse momento aqui é que a mãe da Ellie, que ali nesse passado, ali no ano de 2003, de 2005, era conhecida como Si, diz que esse colar realmente pertencia a uma mulher chamada Ana, que era a mãe do seu marido, do seu namorado, que estava sumido desde o ano de 2003. E é aí que a gente junta as pecinhas. Ela mostra o cartaz de desaparecido e a gente vê o Paris, que está desaparecido desde o ano de 2003, porque foi justamente o momento em que ele começou a viagem no tempo. E aí depois o filme começa a explicar, colocando outras pecinhas nesse tabuleiro, mas se você já interpretar aqui nesse momento, você entende que, na verdade, a Ana era mãe do Paris. O Paris teve um pequeno envolvimento rápido com a Cecília e ela engravidou, e essa criança que eles dois tiveram juntos antes dele desaparecer, que foi gerado no momento em que ele desapareceu em 2003, é a Ellie que a gente conhece lá no futuro. E aí uma outra coisa que faz muito sentido é que quando a gente tá lá no futuro, tem um certo momento em que a mãe da Ellie conta pra ela que o pai dela abandonou as duas e que ela soube disso por causa de uma mulher que a abordou e elas tiveram uma briga. Só que, na verdade, essa mulher
que a Cecília tá dizendo lá no futuro era a própria Ellie lá no passado, nesse momento em 2005. Ela tá ali tentando descobrir sobre o colar, as duas têm uma discussão e na verdade tinha sido a própria filha dela do futuro que teve uma briga com ela no passado. Eu sei, gente, é uma loucura, mas faz muito sentido. E aí a gente tem a revelação também de que o Paris, o pai da Ellie e o marido, né, que eles não chegaram a se casar, mas enfim, entenda por esse sentido, nunca abandonou realmente as duas. Na verdade, ele desapareceu no tempo e não conseguiu voltar. Mas calma, a gente ainda vai explicar outras coisas que aconteceu, porque a gente vai voltar a falar sobre o Paris. O Paris, depois de ter salvado a menininha, que na verdade era sua mãe, então, ou seja, se ele não tivesse salvado a Anna e deixado ela lá em 1952, ela nunca teria tido o filho que seria ele. Ou seja, sua existência, a existência do Paris, só existe por causa dele mesmo. Mas enfim, o Paris salva a mãe no passado e vai tentar continuar viajando no tempo para tentar salvar a mãe lá em 1999, porque nesse momento ele ainda não sabe que a pequena Anna ali é sua mãe. Só que ele acaba indo parar lá no ano de 2022, que é exatamente o momento que ele realmente fica preso no tempo e não consegue voltar pro ano de 2003. Ele acaba encontrando um barquinho que pertencia a Anna e acaba se tornando o principal suspeito de ter desaparecido com a menina. E aí, quando ele tá lá no hospital, ele vê a matéria, vê tudo o que tá acontecendo e acaba juntando as peças e entendendo que aquela garota que sumiu e que ele levou lá pro ano de 1952 era, na verdade, sua mãe. E ele percebe que nesse mesmo hospital o pai dele está internado, lembrando que estamos no ano de 2022, então ele meio que vê o fim do seu pai, e esse momento ainda é muito mais emocionante, porque, se vocês lembram bem, o pai dele estava sem ver ele desde o ano de 2003, então foi bem impactante pro pai dele, apesar de não ter conseguido falar nada, ter visto o filho ali, e ainda falando aquelas coisas que não deve ter feito o mínimo sentido para ele. Mas enfim, ele se despede do pai, tenta fugir porque ele quer voltar até o local do portal, porque ele sabe que ele vê na televisão que a água vai ser solta. E quando a água da barreira lá se encher, ele não vai conseguir mais acessar o portal. Só que antes mesmo disso, ele acaba se matando, se sacrificando, e é justamente por esse motivo que ele nunca conseguiu voltar pro ano de 2003 pra Cecília e pra sua futura filha, que seria a Ellie. Sim, é bem triste, eu fiquei bem triste com isso, eu achei que os dois eventualmente iam acabar se encontrando, naquele momento que ele pula na água ali, e que a Ellie tá voltando pro ano de 2022, eu achei que ela fosse acabar conseguindo salvar ele, mas não foi o que aconteceu. Agora já voltando pra Ellie, nesse momento em que ela volta pra 2022, eu sei que tem um momento maior mostrando ela lá em 2005, mas ali é mais só para reforçar o que tinha acontecido, dela descobrindo que na verdade a Anna tinha ficado lá em 1952, tinha crescido feliz ali, se casado com um homem chamado Benjamin Lang, e é por isso que o nome dela se tornou Anna Lang, e no futuro o nome da Ellie era Ellie Lang, tá vendo como tudo se encaixa? E aí que nesse momento a gente entende que a Anna era meia-irmã da Ellie e ao mesmo tempo vó dela. Mas enfim, falando de 2022, a Ellie volta para casa e é nesse momento que ela encontra a mãe dela ali no sofá assistindo o noticiário e vendo a notícia de que um homem tinha morrido pulando na represa. E é nesse momento que as duas entendem e a própria Ellie mostra ali a foto da Anna lá no passado e ela provavelmente ali não mostrou ela explicando tudo para a mãe dela, mas ela ia explicar sobre a viagem no tempo, sobre tudo que tinha acontecido, mas ficou muito óbvio que o Paris nunca abandonou a família e nem a Anna. Ela só teve muito azar, na verdade, né? Mas elas duas finalmente iriam se entender a partir desse momento. E o que eu achei mais interessante, é claro que foi uma conveniência de roteiro, né? Bem conveniente, que o Paris, no momento que estava tentando fugir para voltar pro portal, lá em 2022, ele acaba roubando o carro que pertencia à própria Cecília. Ele não reparou nela, porque ele estava com muita pressa, ele nem reconheceu, mas ela sim olhou para ele e percebeu que ele estava exatamente igual ao que era lá no passado. Deve ter sido um choque e a cabeça dessa mulher deve estar muito confusa. Mas, finalmente, com todas essas revelações, talvez ela tenha um pouco mais de paz. Enfim, tudo é um pouco confuso, mas dá para entender se você for pegando as pecinhas do filme e ir juntando. O que eu achei muito
muito triste mesmo é eles nunca terem se conhecido, a Ellie e o Paris, e o fato também de que, querendo ou não, se não tivesse acontecido tudo, se a própria Anna não tivesse voltado lá para 1952, a própria Ellie e o próprio Paris nunca existiriam, assim como se o Paris também não tivesse voltado no passado, ele mesmo não existiria. Enfim, se não tivesse acontecido isso, não teria acontecido a outra coisa, e assim por diante, mas ainda assim eu acho que poderia ter tido um reencontro dos dois ali, mas não era pra ser, né? Foi bem triste. E se você tá pensando que a Ellie pode tentar voltar no passado ainda para tentar mudar alguma coisa, na verdade não, porque como a gente viu, a represa soltou toda a água lá, vazou tudo, e aí com a água que não vai estar mais rasa, o portal vai ser quebrado, não vai mais existir, a não ser que chegue em algum momento em que a fenda se abra de novo, no momento em que a água descer. Mas eu tô achando que isso não vai acontecer, é justamente por isso que temos esse final. Bom, eu tentei explicar de uma maneira que ficasse clara, mas talvez ainda tenha ficado um pouco confuso, porque o filme realmente é confuso, principalmente por envolver viagens no tempo, então dá um nó na nossa mente, mas se a gente juntar as pecinhas ali no quebra-cabeça, faz sentido tudo que aconteceu. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter um prazer de comentar com você sobre o filme, que eu gostei muito, e se você tiver interpretado alguma outra coisa, coloca aí também que eu também quero saber. Se você tiver gostado desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de críticas, de final explicado como esse aqui, outros vídeos de lista, tem de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada por ter me assistido, não deixe de ver os outros vídeos do canal e até mais!